Fé que identifica Jesus como o Filho de Deus. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nessa live devocional para uma vida plena chamada Café com a P. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada com fio de 2 gumes. E eu saúdo a cada um que está chegando aqui, minha amiga Dani, Andréia, Linde, Deus abençoe, Rosângela, glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Pastora Lu, Pati, Deus abençoe. Vamos lá, nós estamos nessa temporada das lives chamada Jesus, né? E eu estou ministrando já há alguns meses sobre a vida de Jesus, em ordem cronológica dos fatos. E nós chegamos aqui em João capítulo 10, verso 22. Se alguém puder escrever para mim, João 10, 22, eu vou fixar aqui no Instagram. Chegamos aqui na data de 14 ou 15 de dezembro do ano 28 depois de Cristo. Concordado esse período pelos 2 maiores historiadores da atualidade. E nessa época Jesus estava aqui no inverno e era a época da celebração da festa chamada Festa da Dedicação ou Hanukkah. Hanukkah vem da palavra educar ou também aqui, de acordo com as minhas pesquisas, com a palavra inauguração, né? O contexto histórico dessa festa, que não foi das festas originárias lá da saída do Egito, estabelecidas por Deus, mas ela tem um contexto interessantíssimo e é celebrada até hoje pelos judeus, que é uma tentativa de um líder, Antíoco Epifânio, um cara muito mau, de acabar com a cultura judaica. Ele então implanta ali uma mentalidade grega e estabelece ali uma adoração a Zeus. Enfim, diante desse contexto, nós vemos Deus levantando pessoas para recobrarem a genuína adoração. E no meio disso tudo acontece a festa de Hanukkah. É um negócio muito legal para você estudar e celebrar, né? E olha aqui, na hora da live vem a Chloe. Para quem não conhece a Chloe, é minha cachorrinha, tá? Cadê você, Chloe? Aparece aqui, ó. Tá bom, não tá afim. Sumiu. Voltando, né? O que a gente vê? Que nesse período Jesus ele está ali junto com um grupo de pessoas, né, que se reúnem ao redor dele e perguntam: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Pai, fala conosco nesse momento de live, seja aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois, Senhor. Fala aos nossos corações, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo abertura de entendimento, abertura dos nossos ouvidos para a Tua verdade, para a Tua realidade, Senhor. É o que eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Então, o que acontece? Nós vemos aqui um grupo de pessoas incrédulas, e nós estamos falando aqui de judeus que aguardavam o Messias, que se denominavam povo de Deus, incrédulos diante do próprio Messias, pedindo para que ele afirmasse a sua identidade. Aqui a gente vê uma característica muito firme da mentalidade grega. Os gregos pedem sabedoria, eles querem ali o conhecimento. E infelizmente a igreja do Senhor Jesus tem sido assolada por uma mentalidade grega. Inclusive, e eu posso dizer como teólogo, nas universidades teológicas, na sua grande maioria, toda a estrutura é de mentalidade grega. E aí, junto com essa mentalidade,
né, se perde a mentalidade através da qual Deus decidiu se relacionar com o seu povo, que é a mentalidade judaica. Então, para você entender a Bíblia, muitos se enganam, né? Muitos acham que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não, o Novo Testamento foi traduzido para o grego, ok? E aí as pessoas esquecem que aqueles que escreveram o Novo Testamento, em 1/5 do Novo Testamento está mencionando o Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz, porque as Escrituras dizem, quando Paulo diz, as Escrituras dizem, eles estão citando que Escritura, se o Novo Testamento não existia? Eles estão citando a Torá, a lei, os profetas, ok? Então, essa mentalidade é importante. A mentalidade grega, ela gera essa incredulidade, porque ela vai sempre projetar as pessoas para a filosofia humana, para o humanismo, né? O homem como centro das coisas. E aí eles vão pedir sinais, ok? Eles vão pedir confirmações e sinais. O problema aqui não é que não existam os sinais. O problema aqui é que Jesus diz o seguinte: eu já disse para vocês que eu sou o Cristo. Olha que impressionante. E ele afirma como? Ele afirma que as obras que ele realiza em nome do Pai falam por ele, mas eles não criam porque não eram ovelhas dele. Então o que nós percebemos? Shalom ao pessoal do Paquistão, Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Que Deus vous bénisse, peuple do Paquistão. E o que acontece? Nós vemos então que a falta da identificação de Cristo como Messias, ela está associada com a incredulidade e com o não pertencimento ao rebanho de Cristo. Hoje, infelizmente, existem muitos cristãos que se encontram nessa mesma situação. E eu venho aqui exortar a cada um de vocês, para que você analise a si mesmo, ok? É interessante que a Bíblia fala, julgue-se o homem a si mesmo. Então analise a sua própria vida. Até que ponto você está diante de Jesus, pedindo para ele provar que ele é Deus, diante de situações da sua vida, onde você está incrédulo. E essa incredulidade te deixa de fora da participação do cuidado dele. Quando o arrependimento vem e você fala assim, me perdoa, me ajuda na minha incredulidade, você então abre a porta para que o Senhor comece a operar na área em que você tem incredulidade e você seja inserido de volta no contexto aqui que vai te levar à condição necessária para você receber a força que você precisa para se manter nessa luta ou a vitória para sair dessa situação. Jesus ele vai além, ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu a mim, é maior do que todos. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então Jesus está mostrando o seguinte, vocês não estão acreditando que eu sou o Messias, mas eu e o Pai somos um. Nós temos a mesma identidade, nós somos a mesma pessoa, eu sou uma expressão do Pai. E ele afirma aqui o seguinte, vocês são incrédulos e não acreditam no que eu faço, nem tampouco na minha identidade como Messias, porque vocês não são ovelhas do meu rebanho. Isso é forte, hein? A nossa incredulidade, ela está denunciando uma área da nossa vida em que não se sujeita ao pastoreio de Cristo. Qual área incrédula da sua vida está sendo denunciada nesse momento? Para que ela volte à submissão do cuidado e do pastoreio de Cristo.
Eu não estou de forma alguma aqui dizendo que você não é ovelha de Jesus, tá? Eu estou aqui trazendo isso para âmbitos da nossa caminhada cristã, ok? Porque o que eu vejo muitas vezes é isso. Eu converso com alguns cristãos que eu fico triste, alguns eu fico chocado, outros eu já nem choco mais, né? Mas a situação é triste. Muitos cristãos, perdão, entrou a ligação aqui. Muitos cristãos, eles estão diante de Jesus e não acreditam mais. O Jesus está dizendo, não acreditam porque não estão sujeitos a mim, não estão pertencendo a mim. Uma das maneiras que nós vemos aqui de vencer áreas incrédulas da nossa vida é perceber que são áreas que não se sujeitam ao Senhor porque não estão acreditando que Deus pode fazer algo naquela área. Talvez você esteja nesse nível em algum ponto da sua vida, onde você fala, não, eu acredito que Deus cura os outros, eu acredito que Deus já curou, mas a mim não. Eu acredito que Deus abençoa tal pessoa, mas a mim não. Então, isso é uma denúncia sobre esta área. O que você tem que fazer? Você tem que falar, Deus, me perdoa, porque eu estou sendo incrédulo em Ti. Eu não estou acreditando que o Senhor é capaz de me transformar, sendo que Tu és todo poderoso. Tu podes transformar também a minha vida. E talvez você seja mais sincero ainda, dizendo, Senhor, eu quero crer, eu não consigo, mas eu quero crer. Entra nessa área incrédula e faz dela pertencente a Ti. E o segredo está muito forte aqui no verso seguinte. Bom, Jesus diz, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha esse processo. Primeira coisa, ouvir a voz do Senhor. Eu não estou falando aqui da experiência sobrenatural de ouvir audivelmente a voz do Senhor, tá? Que é real, acontece e é algo extraordinário. Mas estou dizendo ouvir através da palavra, através de uma impressão dele no seu coração, através do entendimento, algo através de um sonho ou até mesmo de uma revelação. Ouvir a voz do Senhor. Jesus diz que ele as conhece. Por quê? Como que eu me faço conhecido de Deus? Você já parou para pensar nisso? Como que você se faz conhecido de Deus? Pode parecer algo óbvio e você pode me dizer, mas Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. É esse Deus que sabe de todas as coisas. Quer que você faça essas coisas conhecidas dEle. Jesus, que sabia de tudo sendo Deus, ele perguntava para as pessoas às quais ele iria liberar uma palavra de cura, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? É lógico que ele sabia, mas Jesus queria ouvir uma palavra, uma declaração da boca daquelas pessoas. Muitas pessoas não são abençoadas porque elas simplesmente não sabem o que querem e não declaram o que querem. Não saber o que queremos muitas vezes é comum, porque a gente quer uma solução, mas quando a gente pergunta, ok, que tipo de solução? Aí nós nos tornamos genéricos, né? Não, seja específico. Por mais simplório que seja a tua resposta, seja específico. Seja pontual, expresse o desejo do seu coração. Você se faz conhecido de Deus quando você apresenta a Deus as suas causas em oração. O Senhor disse para nós fazermos conhecidos o motivo da nossa angústia através da oração, o motivo da nossa ansiedade através da oração. Então, quando nós transformamos a ansiedade em oração, nós pegamos tudo aquilo que é terreno e apresentamos para Deus. Essas coisas, elas então acessam a eternidade. A eternidade não é um tempo, não é apenas isso. É um tempo duradouro, sem fim. A eternidade é o ambiente onde Deus opera. É a atmosfera de Deus, é a realidade de Deus, tanto que ele é chamado de o eterno. Quando você apresenta as tuas fragilidades, teus 5 pães e 2 peixinhos, né?
essas coisas adentram na eternidade. E aí você se torna conhecido de Deus. E o terceiro passo aqui é seguir o Senhor, porque o Senhor está no movimento. Ao apresentarmos essas coisas, nós vamos ter a oportunidade de ver Deus se movimentando nessas coisas e de segui-lo. Olha que coisa tremenda. A Bíblia fala que junto com a tribulação vem o escape. É nessa hora, quando apresentamos a tribulação, nós encontramos o escape dentro da tribulação. Por quê? Porque o Senhor quer se manifestar em meio à tempestade. Então, vamos corrigir a nossa forma de falar. Quantas vezes falamos errado por falta de experiência? Eu vou completar 30 anos de ministério e muitas vezes já me equivoquei em mensagens e em conceitos. Mas sabe qual é a realidade? Sabe o que significa quando eu digo isso? Que eu me equivoco ou já me equivoquei em tudo aquilo que eu não tive uma experiência pessoal produzida pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Aí eu corro o risco. Eu vou contar experiências dos outros, eu vou replicar ensinos que podem ser verdadeiros, que podem ser inspiradores e dignos de serem imitados, como Paulo disse, me imitem naquilo que eu estou imitando a Cristo, como também pode ser equivocado. O que vai mostrar a realidade desses fatos? A realidade desses fatos vai ser mostrada através da tua experiência com Deus, baseado na verdade que é a palavra de Deus. E aí, dentro desse propósito, qual é a resposta de Deus? Você apresentou essas fragilidades, essas circunstâncias, você fez com que elas sejam conhecidas de Deus, você começa a ver o Senhor se mover nisso, porque não é do seu jeito, é do jeito dele. E aí você segue o Senhor nesse movimento e você pede algo em troca e você recebe. Olha o que João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna. E aqui, o termo da palavra aqui é Zoe. Zoe não é apenas quando eu morrer e for para o céu e viver com Jesus para sempre. Até porque a gente fica lá 7 anos na bodas do Cordeiro e depois volta, né? Quem quiser saber mais sobre Apocalipse, manda mensagem para mim, eu tenho material, curso sobre isso, né? Ter Zoe concedida a nós é termos a vida de Deus, a vida não criada. A vida humana é a vida bios, né? E a vida humana não pode produzir nada da vida de Deus. Mas a vida de Deus, quando nos é concedida, ela produz não só mais de Deus, mas também mais daquilo que é necessário na face da terra. E aí é a hora que o Senhor nos coloca de volta na mão aquilo que nós apresentamos. Aparentemente, aos olhos humanos, pode ser que você diga, nada mudou. Mas o que mudou é que isso foi consagrado a Deus, e isso foi devolvido por Deus, e isso vem abençoado com a vida Zoe, a vida de Deus. E aí, essa vida manifesta a vontade de Deus e a identidade de Deus. Deus está compartilhando comigo e com você a identidade dele, graças à cruz e graças ao arrependimento. Ok? Tem gente pregando evangelho sem arrependimento. Não é evangelho. E se você quiser saber mais um pouquinho sobre essa palavra, a gente tem um curso chamado Manual da Felicidade. Eu acabei de fazer no sábado uma imersão sobre ele. A gente tem uma mentoria anual que você pode ingressar, não importa o dia, a hora, o momento, que é o método Golden. E eu falo sobre o ministério de arrependimento. Tá? Então a gente vê no Novo Testamento pelo menos 2 palavras para arrependimento, que é metanoia, transformação de mente, coração e decisão, e a palavra catalasso, que é troca de moedas do mesmo valor. Então aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo a entrega de algo para Deus e o recebimento de algo da parte de Deus.
E isso está dentro dessa realidade transformadora do que Romanos 5 chama de ministério de arrependimento, e você precisa aprender mais sobre isso. Aqui nós vemos o quê? Que o Senhor compartilha através desse processo a identidade dele. Não só a propriedade, o cuidado, a proteção, porque ele diz assim, meu Pai, eu lhes dou a vida eterna, eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele está dizendo, agora você está comigo. Eu estou em você, você está em mim. E ninguém vai poder te arrancar da minha mão. Porque o meu Pai que me deu é maior do que todos. Tá? E ele diz, eu e o Pai somos um. Só que vamos agora para a segunda etapa dessa live e para revelações ainda mais profundas. Tá? A live Café com AP é uma live onde eu tenho aqui essa plataforma, a Liberdade, e a escolha de pregar o Evangelho de maneira profunda, dentro da liberdade que esses minutos me dão e que a rede social aberta me dá, ok? Então eu mantenho o meu compromisso com isso. Tá? Não tenho obrigação nenhuma com entretenimento, não tenho obrigação nenhuma com outras coisas a não ser estas coisas. Tá? Rencaçavocho. Eu sei o que eu tenho preparado para vocês. Tecaralacho. Muito mais do que vocês podem pensar ou imaginar. Tecaralahá. Porque eu tenho concedido graça e verdade. E se te topou para vos dar o fim desejado. É o que o Senhor está dizendo. E eu tenho mais para fazer com aqueles que me amam. Aleluia. Glória a Deus. Até isso, a gente tem liberdade aqui para expressar os dons, para manifestar os dons. Amém? A liberdade do Espírito. E eu louvo a Deus por quem me segue, por esse público tão respeitoso, tão gracioso. Segunda etapa dessa live e do texto. Novamente os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei minhas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Quer dizer, a incredulidade expressa o não pertencimento ao rebanho de Cristo e ainda gera a iniciativa de destruição daquilo que confronta essas pessoas. É impressionante, nós podemos ter divergências teológicas, eu tenho amigos que pensam algumas coisas de maneira diferente que a minha, mas sabe qual é o problema? O problema é que quando... eu vou falar isso aqui. Quando a gente tem uma divergência teológica, essa divergência existe somente enquanto existe o âmbito teológico. Quando a palavra produz experiência, um dos lados teria que se calar. Tá? Por quê? Porque quem tem experiência com Deus encontra 10, 20, 500 pessoas que tiveram a mesma experiência e elas vão falar a mesma linguagem. Em outras palavras, é a unidade da fé, tem a mesma revelação. Enquanto não existe isso, as pessoas vão ficar discutindo teologia, ok? Eu não estou aqui para discutir isso. Mas, enquanto fica no nível da discussão, tá bom, tá respeitoso, cada um pensa e vai ser responsável pelo que crê e como vive a sua vida cristã. O problema é que quando a discussão sai desse âmbito e entra no âmbito de vivência, um dos lados que não tem a vivência deveria se calar, mas não se cala. O que eles falam? Ah, mas isso é a tua experiência. É interessante, né? O Gênesis foi a experiência de Moisés, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Foi a experiência de Moisés. Depois foi a experiência de Josué. Depois foi a experiência dos juízes, dentre os quais se encontra Débora, Baraque, Sansão. Depois nós vemos a experiência de Ruth, de Esther. Depois nós vemos a experiência de Esdras, de Neemias, dos profetas maiores, dos profetas menores.
Depois nós vemos a experiência de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Depois dessa experiência nós vemos Atos dos Apóstolos, que é a experiência prática dos apóstolos, provando que o que eles receberam e creem funciona e segue a vida deles. E depois nós vemos as experiências de Paulo e de Pedro nas cartas, de João. Aí aqueles incrédulos nessa hora falam assim, Rafael, mas você está querendo se igualar a eles? Não, queridos, não. Eu quero me igualar a Jesus. Não porque eu sou capaz, não porque eu sou bom, não porque eu consigo. Não. O próprio apóstolo Paulo disse, não considero ter alcançado o alvo, mas prossigo para ele. Se Paulo disse isso, imagina eu. Agora, eu não vou pisar no sangue do Cordeiro que me resgatou e me comprou, para que eu cumpra as palavras que o próprio Cristo Jesus disse. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João. Jesus de Nazaré, o homem da Galileia, que disse que nós faríamos obras maiores do que as dele, em nome dele. Então, vamos lá? Aquele que se diz cristão, crente, e que não está buscando uma vida onde ele seja semelhante a Jesus, já está desviado, já caiu da graça, está vivendo mera teologia que não transforma vida. Não recebeu vida Zoe, não está aproveitando dessa vida, não está manifestando essa vida. Ok? Então, se a palavra que você tem recebido do Senhor não produz experiência prática a nível transformador, se você é daqueles que falam, mas isso é experiência do fulano, e a tua qual é? Qual é a tua? Gente, eu posso falar como Paulo, né? Falo mais línguas do que muitos, tá? E estou falando da língua dos anjos. Mas se não houver amor, nada terei. Entenda amor por serviço, então eu tenho que usar os dons para exercer, para servir as pessoas. Isso que eu tenho feito, né? E o que acontece? Se a gente está ali realizando essas obras e sendo confrontado, a gente está sendo confrontado pelas pessoas que não têm uma vivência, uma experiência com Deus. O que eu estou falando aqui é um convite. É um convite para você desejar conhecer mais de Deus. O fato é que aquele que de komanaya sui tui terra tarakala naye. O Senhor está perguntando, não poderia eu calar os que se dizem sábios e emudecer os que se acham santos? Dominahando picai. Mas deixo que falem para que a glória de vocês apareça. Nerikevolohom, e assim a minha glória seja vista. Uau! Sabe o que é isso? Jesus está esperando que a gente se posicione. Jesus está esperando que a gente, literalmente aqui, manifeste a glória dele através da vida dele manifesta em nós. Com aqueles que deveriam se calar, mas não se calam. Deus poderia fechar a boca deles, mas não fecha. Para quê? Para que se manifeste a glória de Deus através de nós. Tá? Então, os judeus aí já vêm com justificativas. Não, nós não vamos te apedrejar por obra nenhuma, mas pela blasfêmia. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, você está se achando bonzão, né? Você está se achando isso. Eu não estou me achando não, querido. Quem se acha, quem está perdido, né? Erabaxê reandarai. Caminharei com você por onde você estiver. É o que Deus está falando para você, Aline. Deus te abençoe. Orikandarabassai. Eu sou aquele que vive e reina para sempre, é o que diz o Senhor. Aleluia. Aí, vamos lá, vamos fechar com isso aqui que agora é forte. Né?
Eles dizem que Jesus está blasfemando porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Eles estão dizendo, você é um simples homem e se apresenta como Deus. Eles estavam falando com o verbo da vida, com o verbo encarnado. Aleluia. Tá? O que acontece? Nem sempre Deus me dá interpretações, tá? Quando Ele dá, eu falo. E quando eu posso, eu falo. Tá bom? Mas sintam-se livres para se expressar aqui. O ambiente é para isso. E a atmosfera profética e a atmosfera de dons está nesse lugar. Amém? Olha a resposta de Jesus. Não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a palavra não pode ser anulada, que dizer a respeito daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O Antigo Testamento tem esse texto que a Bíblia fala, vós sois deuses. O ser humano tem dentro de si uma partícula do sopro divino, né? Agora, Jesus aqui está confrontando, vocês que são deuses, a palavra veio a vocês enquanto vocês estão nessa condição. Então, como eu vou chamar aqueles que estão pregando essa verdadeira palavra? Nós vamos chamá-los de quê? De filhos de Deus. Kandará Surya Emanai. Eu sou o mesmo ontem e hoje, e serei exaltado para sempre na minha natureza, é o que diz o Senhor. Nerihácio Decam. Então, olha só. Hoje existem alguns equívocos, tá? Com gente que está pregando evangelho. E um deles é dizer que todo mundo é filho de Deus. Fulano, todo mundo é meu irmão. Todo mundo é filho de Deus, só não sabe. Que legal. Legal isso. Eu não vi isso na Bíblia. Sabe o que eu vejo? A Bíblia fala que os nascidos de novo receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é filho de Deus quem nasceu de novo. Não nasceu filho, é criatura. A Bíblia nos diz claramente que o filho de Deus não é só aquele que entregou sua vida e invocou Jesus, mas são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito. Então, se você está sendo guiado pelas suas emoções, pela sua carne, você não está manifestando a sua identidade, a sua natureza de filho de Deus. O ímpio é guiado por Satanás, ou pelos próprios desejos carnais, ou pela mera mente humana. Então ele está declarando que ele não é filho de Deus. Jesus confronta aqui os religiosos da sua época, tá? E hoje tem muito religioso da não religiosidade, ok? Tem os religiosos que estão apegados ainda a questões humanas, e nós vemos religiosos da não religiosidade, ok? Estão aí atacando a noiva de Cristo, que estão atacando aí a palavra de Deus, que vivem um relativismo completo, não acreditam mais nem na Bíblia, entende? E esses são esses que querem apedrejar a mim, a você, que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que realizamos sinais em nome de Jesus e guiados pelo Espírito. Então Jesus termina dizendo o seguinte: então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Na verdade, o que os incrédulos não queriam era reconhecer que o Pai estava em Jesus, Jesus no Pai, e que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles não tinham como negar as obras. O que eles não queriam não era seguir as obras para certificar-se de que Jesus era o Filho de Deus. Eles não queriam reconhecer Jesus, porque Jesus não estava manifestando o estereótipo agradável a eles.
E aqui eu falo para toda sorte de pessoas, ok? Para religiosos do padrão conhecido e para os religiosos da não religiosidade. Eu botei alguns stories ontem, hoje provavelmente eles vão sair, onde eu comento algo que um pastor inteligente, homem de Deus, fala, né? Que Deus não está preocupado com o teu padrão de culto. É lógico que ele está. E entenda, padrão, não como um formato humano, mas como um modelo divino estabelecido pela única pessoa que valida ou não um culto, que é o próprio Deus. E Deus valida culto sim, porque ele está preocupado sim. No vídeo eu comento e eu digo que Deus está preocupado tanto com o culto quanto a nossa comunhão. Agora, eu sou responsável pela ação de ir ao meu irmão que está perdido, que está no campo, que está ferido, pedir perdão, perdoá-lo, mas eu não posso querer mais do que ele quer. O pai do filho pródigo, ele não saiu lá no chiqueiro pegando o filho que estava comendo bolota de porco. Ele esperou o filho. O limite, a fronteira até onde o pai foi a cerca da fazenda. Então, quem é a ovelha perdida? E quem é a ovelha que está deliberadamente se perdendo? Está afim da perdição. Então, em nome de um dito amor, tomem cuidado. Porque tem gente aceitando todo e qualquer tipo de condição que Deus não aceita. E aí os teólogos do plantão vão surgir. Mas, gente, é tão interessante porque os caras arrumam teologia até para pecar. Não vão arrumar para isso? Vão arrumar. Então hoje aqui eu estou falando de um evento que aconteceu na festa de Hanukkah, cuja palavra significa educação. A gente está aqui para sermos reeducados espiritualmente, ok? A palavra significa inauguração. Inauguração de quê? De um tempo de declaração de verdade, de um tempo de declaração de resgate daqueles que querem ser resgatados. E de um tempo também de declaração de juízo. Final dos tempos em que nós estamos vivendo atualmente são tempos bipolares, céu e inferno, bem ou mal, separação de peixes bons e peixes maus. Então não vem com essa conversa de que não dá para polarizar. O céu é polarizado, é céu ou inferno, é vida ou morte, é quente ou frio, morno Deus vomita. O incrédulo que se justifica da sua incredulidade e ataca o crédulo é o Caim que mata Abel. Ok? É o Caim que mata Abel. E mata Abel não é por causa de um culto não, igual foi dito no vídeo que eu comentei. Caim matou Abel por inveja. Por inveja do irmão que fez corretamente, porque no céu e na terra existe certo e errado. Ok? Matou o irmão por inveja e por não desejar e buscar o arrependimento, por não ter sido aceito por Deus no seu modelo de culto. E entenda o modelo de culto, não se o cara canta o hino da harpa ou worship. Tá? Se o cara canta o cantor cristão ou outro estilo de música. O que eu estou dizendo aqui é modelo celestial. E qual é o modelo celestial? É caminho de arrependimento, reconhecimento de pecados, pedido de perdão e posse de capacitação que me leva à vida transformadora. E isso é o modelo de culto, padrão celestial. Nós fazemos isso através de instrumentos, como a música, como a palavra, onde compartilhamos a palavra, exortação, edificação, consolo, dons. Nós fazemos isso através das nossas ofertas, um estilo de vida financeiro. Nós fazemos isso quando a gente está no trabalho, tá? Então, esse comentário foi triste desse pastor querido, inteligente, homem de Deus, e falo aqui sinceramente,
ao dizer que Deus não está preocupado com o seu modelo de culto, ele está preocupado em te perguntar onde é que está teu irmão. Pelo amor de Deus. As duas coisas não são ambíguas nem opostas. Elas são complementares. Ok? Deus, que instituiu a Santa Ceia, a comunhão dos irmãos, apesar da palavra Santa Ceia não estar na Bíblia, mas a gente entende que ela é santa. O Deus que estabeleceu a comunhão é o Deus que diz para ninguém comer e beber indignamente. Então, tanto a ceia quanto o irmão, a ser perdoado e a pedir perdão, são importantes, não só um. Porque senão Deus não diria, toma a ceia de qualquer jeito. Então, a oferta é importante. Tem gente que está numa ondinha de Novo Testamento, só Novo Testamento. Aí daqui a pouco os caras nem creem mais no Novo, só creem algumas palavrinhas do Novo. Gente, eu creio na Bíblia. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A ofertar, a dar tudo. A dar tudo. Mas no Novo Testamento só tem uma informação, a nível histórica, não é normativo, não é... Me poupe. Se entrou na Bíblia é importante. Ok? Agora olha para toda a Bíblia. Olha para toda a palavra de Deus. O Novo Testamento não fala muito de oferta, como ele também não fala muito de jejum. Como ele também não fala muito de alguns outros temas. Por quê? Porque era óbvio para a mentalidade judaica. E aí onde é que você vai ter que buscar isso? No Antigo Testamento, que não se resume a uma lei enferma entendida por alguns, mas uma lei saudável. E antes dela, outras alianças que Deus fez. E não se esqueçam, quando terminar a aliança da graça, ela vai terminar. Vai vir a aliança milênica, do milênio. E sabe, vai ser engraçado, eu fico imaginando alguns cristãos ali, vendo voltar algumas atitudes na aliança do milênio como sacrifícios. Bom, isso fica para minhas aulas. Quem quiser fazer aula, vem comigo, me pergunta, tá? Eu vou terminar a live. Jesus, então, diz o seguinte, creio nas obras que eu faço. O incrédulo não quer. Não porque ele não crê nas obras, ele crê nas obras. O problema é que se ele reconhecer que o Pai está nas obras que o Filho faz, ele tem que aceitar o Filho. Tem gente que não vai aceitar a realidade e o evangelho que você está vivendo no poder e na graça do Senhor. Por quê? Porque vai ter que te validar, porque vai ter que te engolir com óleo de unção, porque vai ter que reconhecer a Deus na tua vida. É isso aí, Carlinha. Ó. O povo fica falando de dízimo e oferta que não acredita, mas está acreditando nas bênçãos do Antigo Testamento. Meu filho acredita logo em tudo. Viu? Arranca, desagrega. Sabe o que é desagrega? Deixa de ser grego. Tira essa mentalidade que te leva a adorar a você mesmo. Adorar a Zeus. Tá? Eu quero terminar orando por cura. Estamos falando de fé, de sinais, de maravilhas. Então, quero orar por cura e pela tua vida, em todos os sentidos. Tanto ao vivo como depois, tá? Deus não se limita a isso. Aline, eu abençoo a tua coluna agora. E em nome de Jesus, baseado na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que toda dor cesse imediatamente. E que se manifeste a restauração plena. E qualquer pessoa que esteja enferma agora receba unção de cura em nome de Jesus. Que o Senhor traga entendimento e posicionamento sobre as vossas vidas. Que haja liberação de entendimento. Que haja a quebra da incredulidade. Que haja dependência de Cristo. Submissão para que haja pertencimento dessas áreas. No cuidado de Cristo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Vem com cura na vida sentimental. Eu repreendo toda infecção urinária em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal-estar agora em nome de Jesus. Pessoas que possivelmente estão assistindo essa live, estão expelindo, vomitando obras de feitiçaria ou pontos de contato no seu corpo. Receba libertação e cura em nome de Jesus.
E se possível depois põe o testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba a cura. Eu quero terminar então deixando aqui alguns avisos, tá? Siga a gente. A gente está aqui no Instagram, a gente está no YouTube, tá? Minhas redes sociais estão ali no link da bio, ok? Então segue a gente. Toda terça-feira, às 10 da manhã, 14 horas, aqui da Suíça, 10 da manhã do Brasil, live do Café com AP, e depois, sempre depois eu subo a live para o YouTube. Então, se você perdeu aqui no Instagram, corre para o YouTube, assiste lá. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Aqueles que desejam ofertar de alguma maneira em nosso ministério, sintam-se à vontade, não constrangidos a isso. Está aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Quero agradecer as orações, as ofertas, independentemente do valor. E sou muito grato a cada semente que chega, que nos permite, né, dar continuidade a tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Fica na paz de Cristo, um grande abraço. E até semana que vem com a live Café com AP, onde nós vamos falar aqui Jesus escapando daqueles que o tentam matá-lo e a sua retirada para Betânia e mais alguns detalhes que você vai descobrir semana que vem, viu? Deus abençoe. Aqui a Aline participou da vigília com a pastora Glaucia, isso toda sexta-feira, tá? Vem para o nosso grupo do Telegram, no link da bio tem ali. E no grupo do Telegram são 300 pessoas. E ali a gente sempre libera um link para você participar de uma oração toda sexta-feira com a pastora Glaucia. Tá? Então entre em contato, pergunta mais sobre o nosso ministério, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.